Remédios para a alma. Nota do autor. Muita gente já escreveu a respeito dos Salmos, e quando eu digo muita gente, confesso que é muita gente mesmo. Isso até porque o saltério funciona como uma mina que não cessa de fornecer verdadeiras joias e preciosidades para todos os que se aventuram a garimpá-los laboriosa e cuidadosamente. Com esta intenção em mente, e sem querer repetir o que já foi amplamente tratado por outros teólogos, sejam eles antigos ou modernos, trago como proposta literária o olharmos para os Salmos a partir de sua função principal, ou seja, a de ser uma forma de oração, uma verdadeira receita divina para tratar de todas as demandas da alma humana. Não servem meramente como uma fonte de pesquisa para matar a curiosidade dos leitores, mas como verdadeiros remédios a serem ministrados ao indivíduo na busca pela cura da alma, além de servirem como fonte inesgotável para a prevenção de adoecimentos. Os Salmos são remédios reais para a nossa alma e vêm tratando da humanidade desde sua edição há milhares de anos. Os benefícios são muitos, são gratuitos, não possuem efeito colateral algum e muito menos doem ao serem ministrados. No entanto, são extremamente invasivos, ao ponto de alcançar as maiores profundezas da nossa alma. E o melhor de tudo é que seus efeitos são completamente eficazes quando utilizados corretamente. Deus conhece nossa estrutura falha e pequena e ainda assim quer se relacionar conosco. Afinal, um de seus atributos é ser relacional em sua essência divina, quanto às suas criaturas consideradas coroa da criação. Os Salmos serão apresentados como revelação de Deus, mas também como palavras dos homens a Deus. Confuso isso? Talvez um pouco, reconheço. Entretanto, lembro-te que os Salmos são palavras de Deus sim, porém, para serem usadas pelas pessoas, para falarem com o próprio Deus em oração. Fantástico isso! Devemos reconhecer que sequer sabemos orar. Na proposta aqui apresentada, você, caro leitor, vai desfrutar de falar com Deus usando das próprias palavras dele. E isso fará toda a diferença em sua vida de oração, ou melhor, não só nas orações, mas em toda a sua existência. Se quisermos evitar adoecimentos emocionais, devemos recorrer aos Salmos. Todavia, se já estivermos adoecidos, aí é que devemos lançar mão deles, sem nenhuma moderação. Neles, Deus tratou de forma carinhosa e especial de todas as mazelas humanas. Não existe qualquer problema enfrentado por nossas almas que os Salmos não abordem. Sugiro que você, como se diz popularmente por aí, pague para ver. Salmo por salmo será exposto nesta obra, a qual será dividida em volumes, de acordo com a ordem dos 5 livros que formaram o Saltério, como o conhecemos hoje, com seus 150 salmos. Assim sendo, livro 1, Salmos 1 a 41, livro 2, Salmos 42 a 72, livro 3, Salmos 73 a 89, livro 4, Salmos 90 a 106, livro 5, Salmos 107 a 150. Como o ato de cantar é também uma forma de adoração e oração, e os Salmos representam muito bem este papel poético, muitos hinos e canções modernas ou antigas serão mencionadas, para servirem de ilustração quanto aos assuntos que serão explanados. Desfrute disso. Levando-se em conta que cada salmo será exposto com alguma riqueza de detalhes bíblicos, históricos, teológicos e até mesmo exegéticos. Uma leitura diária talvez não seja o ideal, pois cada um deles pode ser considerado extenso,
para ser tratado como um devocional diário. Entretanto, nada impede que seja lido e utilizado desta forma. Ouso afirmar que é um sonho deste autor que isso aconteça com você. Todavia, talvez o ideal é que sejam lidos semanalmente ou sirvam como fonte de consulta individual em tempos de paz, bem como nos tempos de luta. O diagnóstico bíblico para cada um de nós é assustador. Somos doentes. E o pior é que nossa doença é grave e nos levará à morte, caso não seja tratada a tempo e a contento. Ciente disso, observe cuidadosamente a prescrição do médico dos médicos e se medique sempre com os remédios divinos fornecidos gratuitamente pelo Senhor, em 150 porções distintas, pois a sensação de melhora dos sintomas ou de cura propriamente dita daquela doença tem efeitos eternos. Edmar dos Santos Pedrosa. Prefácio. Com grande alegria, apresento o livro Remédios para a Alma, os Salmos como forma de terapia diária, da autoria do pastor Edmar dos Santos Pedrosa. O leitor tem em mãos o primeiro volume de uma série de preciosas reflexões em cada um dos salmos. Como nos mostra Pedrosa, o livro dos Salmos, também chamado de Saltério, está dividido em 5 volumes literários, sendo o primeiro formado pelos Salmos 1 a 41, os quais são objetos de reflexão no presente livro, e são, no dizer do autor, os primeiros 41 medicamentos dados por Deus, gratuita e graciosamente a nós. Concordo plenamente com o autor. Os salmos são remédio para a alma. Este medicamento espiritual contém a seguinte composição: orações na forma de lamentos, hinos de louvores e ensinamentos didáticos acerca do justo e do ímpio. Todas essas palavras humanas, escritas por fiéis cujos corações ardiam pela presença de Deus, constituem-se a palavra de Deus para nós hoje. Lendo o presente livro e dispondo-se a ler e a meditar nos Salmos, nossa alma encontra um poderoso composto espiritual, capaz de tratar dos seguintes males: incredulidade, ingratidão, falta de alegria em adorar ao Senhor, religiosidade mecânica e superficial, indisposição para ler a palavra, coração duro e indisposto a se arrepender, solidão, medo, desespero, desilusão, tristeza, orgulho, hipocrisia, entre outros males. Como os medicamentos espirituais contidos no Saltério funcionam? Ora, os salmos, compostos por palavras humanas dotadas de propriedades divinas, revitalizam poderosamente a alma abatida. Bate com força no coração endurecido, com possibilidades de levá-lo ao arrependimento, e desperta em nós o desejo de celebrar ao Senhor e agradecê-lo por seus poderosos feitos. Por quanto tempo precisamos tomar esse medicamento? Por toda a vida. Que esse seja nosso desejo, orar os salmos enquanto vivermos. Os remédios nos salmos são para uso contínuo. Quais males este medicamento pode causar? Absolutamente nenhum. Não há efeitos colaterais, só há efeitos positivos. Ao ingerirmos esse remédio espiritual, nossa fé e esperança serão fortalecidas e seremos impulsionados a buscar a face de Deus. Podemos tomar alta dosagem desse remédio divino? Com certeza, não haverá nenhum tipo de efeito adverso para a nossa vida se tomarmos altas dosagens dos remédios para a alma encontrados nos Salmos. Pelo contrário, quanto maior a dosagem desse santo remédio, mais perto estaremos do Senhor e melhor será a nossa vida. Os remédios disponíveis no Saltério são de alto custo. Afinal, a palavra de Deus é mais valiosa do que o ouro.
Mas para adquirir o santo remédio de Deus, não precisamos pagar nada. Só é necessário dedicar tempo para buscá-lo através da meditação e oração. Não é preciso ir a uma farmácia de alto custo. Basta abrir um salmo, meditar pacientemente nele, com o coração aberto e deixar o remédio eterno de Deus infiltrar em nossa alma. Parabéns ao pastor Edmar dos Santos Pedrosa pela capacidade de extrair lições tão preciosas de cada um dos salmos com clareza e objetividade. Tenho certeza de que este livro será uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Ao adentrar as próximas páginas, tendo o coração voltado ao Senhor, os leitores adentrarão aos rios de águas vivas que fluem do trono da graça de Deus. Águas poderosas, capazes de curar qualquer tipo de enfermidade da alma. Aquele que ler e desfrutar das páginas desta obra, certamente poderá desfrutar da doce companhia do Deus dos salmistas, o nosso Deus também. Dr. Luciano Peter Levitz, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Sumaré, São Paulo. Professor na Teológica Batista de Campinas, na área de Antigo Testamento, Hebraico Bíblico e Hermenêutica Bíblica. Panorama histórico do Saltério. Salmos é uma palavra especial que veio do termo grego psalmis, indicando que era um poema cantado com instrumentos musicais. O título hebraico do livro de Salmos era Sefer Teilim, Livro dos Louvores. E, segundo os arqueólogos e historiadores bíblicos, foram escritos no 10º século a.C. Alguns estudiosos, não querendo ser injustos em suas considerações, afirmam que o livro de Salmos foi escrito na Palestina e na Babilônia, de 1500 a 450 a.C. No conjunto, o livro de Salmos é o 19º livro da Bíblia. Tem 150 capítulos, 2.461 versículos, sendo 2.027 versículos de história, 160 versículos de profecias cumpridas, 163 perguntas, 413 ordens, 338 feitos de Deus, 124 votos, 174 afirmações de louvor, 118 queixas, 72 fatos a respeito de Judas, 865 fatos a respeito de Deus, 235 coisas a respeito da palavra de Deus, 182 testemunhos, 97 promessas, 128 fatos a respeito do Messias, 281 bênçãos, 78 atos dos justos, 101 atos dos ímpios, 233 pecados humanos, 582 pedidos e 187 motivos para pedidos. O mais interessante é que cerca de metade dos salmos podem ser classificados como orações de fé em tempos de muita angústia. Vide 23, 91, 100, 103, 121. Cerca de outros 40 foram dedicados ao tema de louvor. Tudo leva a crer que o rei Davi foi o autor de 73 salmos, Asaf, 12, os filhos de Coré, 11, o rei Salomão, 2, Moisés e Etã foram autores de 1. Messiânicos, aplicados e aplicáveis a Cristo no Novo Testamento são 14. Vide 2, 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 110 e 118. Repensando toda a temática dos Salmos, podemos destacar que o seu tema principal ainda é a nossa comunhão com Deus.
visando a proximidade do Onipotente, intimidade com Ele. Na realidade, o texto dos Salmos tem o propósito de acender no coração humano os afetos de devoção, pelos quais glorificamos a Deus como nosso Criador, Mestre, Regente e Supremo Benfeitor. Em hebreu, o livro dos Salmos era chamado de Teilim, louvores ao Altíssimo. E o seu objetivo maior era engrandecer o nome e as obras do soberano Deus de Israel e do universo. O mais interessante na poesia hebraica era a narrativa profética, penitencial, imprecatória, revelativa e consolatória. A poesia hebraica é muito pontual em suas narrativas, muito flexível nas suas expressões. Ela possui uma larga figura de linguagens que sobrepõe os tempos. As pessoas precisam entender que o livro de Salmos existe na Bíblia para reacender o amor das pessoas pela palavra de Deus, pelos seus princípios, pelos seus juízos e pelas suas promessas. Os salmos podem ser chamados de salmos didáticos, messiânicos, de imprecação, de penitência e de expiação. Produzem efeitos psicológicos e espirituais na alma humana. Mais um livro sobre os salmos? Para quê? Porque falta em português e no meio evangélico brasileiro um texto que traduza e interprete os textos salmodianos com amparo bíblico textual. Esta obra promete preencher esta lacuna. O seu autor, bacharel e mestre em teologia bíblica, professor Edmar Pedrosa, ilustre preletor e expositor das Sagradas Escrituras, procura, através destas páginas, mostrar a grandeza textual histórica que envolve os Salmos do Antigo Testamento, citados por Jesus e pelos seus apóstolos. O livro Remédios para a Alma procura informar, confrontar e desafiar cada pessoa dominada pelas suas dores, sofrências, frustrações e amarguras existenciais, a confiar no poder interventor de Deus através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Nesta obra, o autor, homem experiente, pastor e expositor das Sagradas Escrituras, procura apontar caminhos e soluções psicoteológicos apresentados pelos Salmos. Os pais da Reforma, Lutero, Zwinglio, Calvino, conseguiram enfatizar a pregação expositiva psicológica através da exposição aconselhativa dos Salmos, dos textos de Provérbios e Eclesiastes. No livro Remédios para a Alma se vê a influência dos pais reformadores no cuidado das pregações, biblicidade, praticidade e espiritualidade cristã. A proposta da obra é a cura emocional ou psicológica através da exposição bíblica bem amarrada em Salmos. Dr. Paulo Vicente Ferreira das Neves, professor de Teologia Histórica. Gratidão é forma de oração. Como é bom agradecer! Na verdade, é necessário agradecer. Afinal, quem não agradece, reclama. Gratidão é reconhecimento a respeito de quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Reclamar é rebaixá-lo e colocá-lo como um servo a nosso dispor. Resmungar ou reclamar é o mesmo que dizer a Deus que no lugar dele nós faríamos melhor, ou que ele errou quanto a isso ou aquilo a nosso respeito. Nem preciso dizer que este é um pensamento absurdo. Na vida, temos apenas essas duas opções diante daquilo que nos acontece: agradecer ou reclamar. Ou agradecemos pelas oportunidades que Deus nos abriu, ou reclamamos de ter que passar por elas. Já parou para pensar que a maioria das coisas que você reclama hoje tem gente desesperada para estar no seu lugar, desfrutando desse mesmo privilégio que você agora tem?
Por exemplo, ter a vida, a saúde, ter os pais, ter os filhos, ter o emprego e o salário que garante o sustento de cada mês, a casa com o teto onde se pode abrigar e chamar de seu lar. Ou, por exemplo, fazer um curso importante enquanto tem gente que não consegue passar nele ou pagá-lo. Podemos escolher agradecer ou reclamar por cada um desses motivos. Entretanto, só uma opção é saudável. Qual? Agradecer é marca de saúde emocional e espiritual. Por outro lado, reclamar é sinal claro de adoecimento, e os salmos são apresentados como remédios para a alma. E dentre eles, muitos são de gratidão, muitos mesmo. Deus nos ensina que um coração agradecido abre as portas das bênçãos eternas sobre nossas vidas. Deus se alegra com a nossa gratidão, portanto, diga mais obrigado. Pelo quê? Por tudo. Davi comprovou isso a nós no Salmo 50, 23, quando afirmou que quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Davi, o autor de boa parte dos Salmos, foi um homem agradecido. Entre os 17 e 30 anos, ele foi treinado por Deus. Era um simples pastor de ovelhas, ignorado por todos e que sequer sonhava em ser rei um dia. Ele só queria cuidar bem de suas ovelhas. Não guerreava com pessoas, mas com animais ferozes que vinham à caça de seus preciosos animais. Naquelas circunstâncias, Deus o usou e muito. Observando o exemplo dele, podemos responder o que Deus mais usa em nós. Certamente, Ele usa mais a nossa disponibilidade do que as nossas habilidades. Demonstrar gratidão é ficar disponível para Deus, sem desculpas, sem egoísmo e sem qualquer preguiça, sempre priorizando o seu reino. Nenhum compromisso em nossa agenda social ou familiar pode ser mais relevante do que servir ao reino de Deus. Davi sabia disso. No auge da vida, Davi iniciou seu reinado em Israel e ali permaneceu por 40 anos. Fez um governo intenso e profícuo. Sabe como ele governou? Com integridade e sinceridade. No entanto, nem tudo foram flores em sua vida. Ele errou, afinal de contas, quem não erra? Foram 20 anos de triunfos, depois mais 20 anos de tragédias. Morreu triste, doente e repleto de sentimento de culpa, mas sem nunca o atribuir a Deus. Antes, porém, sempre agradecendo pelas oportunidades de ter aprendido com Ele. Justamente devido a seu coração agradecido é que sua vida e reinado foi tão repleta de prosperidade. Expandiu Israel, unificou a nação, baniu os ídolos e, enfim, cumpriu sua missão. Entretanto, verdade seja dita, muito poder é igual a muita tentação. Ele que o diga. Mesmo assim, foi um homem brilhante e um estrategista inigualável. Ele quis contar sua história de vida a todos, por isso compôs, cantou e orou vários salmos. A gratidão gera esse desejo de testemunhar, vontade de contar ao mundo o que o Senhor fez conosco. Nada é tão potente quanto a força de um testemunho. O Salmo 66, 16 a 20, mostra uma verdade especial. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor.
É o que acontece quando olhamos para trás e testemunhamos do que Deus já fez em nossa vida. Façamos como diz o querido hino: conte as muitas bênçãos, diga-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se algo está difícil, ore que as mudanças acontecem, e se não acontecerem, é porque não deviam acontecer mesmo. Descanse em Deus orando. Mas como orar? Ore agradecendo. Ao testemunhar, é importante não ficar envergonhado, pois quem dá as palavras é o próprio Deus. Os salmos são provas claras disso. Salmo 119, 46 a 52. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Oração é testemunho, e a melhor forma de fazer isso é agradecendo. E existem razões claras para isso. Gratidão louva e reconhece quem Deus é. É um momento em que a criatura enaltece ao Criador. A propósito, o saltério é encerrado exatamente assim, glorificando a Deus por meio da gratidão. Foi o que fez o salmista no Salmo 150, 1 e 2, ordenando: louvai ao Senhor, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E não só isso, gratidão gera alegria ao coração. Davi sabia disso e com um coração radiante louvou no Salmo 30, 11 e 12, afirmando: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. E outros disseram o mesmo que ele, como por exemplo no Salmo 70, 4. O salmista diz: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Hoje é dia de declarar essa verdade, como nosso Deus é grande. E mais, faça como no Salmo 118, 21 a 26, e diga: dou-te graças porque me respondeste e fosse a minha salvação. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ainda não acabou. Gratidão gera segurança e sentimento de proteção. Nada é maior do que o amor de Deus por seus filhos, por mim e por você, querido leitor. Então, agradeça. O Salmo 118, 1 a 7 diz exatamente isso. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Por fim, gratidão agrada ao coração santo de Deus. Dentre as muitas atitudes humanas que alegram o coração santo de Deus, certamente o sentimento de gratidão vai à frente de todas, e bem à frente, diga-se de passagem. O Salmo 37, 23 a 24, nos dá uma saborosa demonstração desta verdade ao afirmar que o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Se você se sente guiado e tomado pela mão do Senhor, hoje é dia de dizer obrigado. Já disse?
Gratidão é forma de oração. Você já agradeceu hoje? Pelo quê? Dizem que Martinho Lutero, ao ouvir uma má notícia, sempre dizia: vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Vale a pena imitarmos isso. Com esse sentimento no coração, o de gratidão, apresento humildemente essa obra a você e recomendo: medite-se todos os dias. Introdução. Certamente, o Espírito Santo não vivifica nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra de Deus, senão por, com e através dela, trazendo-a ao coração e abrindo este, por cujo meio o homem é impulsionado a chegar-se ao Senhor e contar-lhe sua condição e também a argumentar e suplicar conforme a sua palavra. Davi, em suas orações, sempre manteve o seu olho na palavra de Deus. Por isso, disse certa vez: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O Espírito deve dirigir pela palavra de Deus, tanto a maneira como o assunto da oração. Por isso, Paulo declarou: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Isso porque simplesmente não há entendimento sem a palavra de Deus. Dizem que quando a última coisa que você tiver for apenas Deus, você vai descobrir que Ele é a única coisa que você precisava ter. Creio ser isso uma grande verdade. Entretanto, não precisamos chegar ao fundo do poço para experimentar essa verdade e regozijar-se em Deus. Ele quer nos ouvir. Contudo, existe uma forma bastante peculiar para fazermos isso, orando nos salmos. Não é só a forma, tem motivos também. Ore a Deus usando palavras do próprio Deus. É fato que precisamos abrir nosso coração, desabafando nossas angústias a alguém e, acima de tudo, a Deus em oração. Entretanto, nossa fragilidade e limitações humanas, especialmente em momentos de crise, subtraem de nós até mesmo a capacidade de escolhermos as palavras certas para dialogar com o Altíssimo. Literalmente, e não raras vezes, não sabemos sequer o que e muito menos como orar. Assim, podemos incorrer no erro de cair nos ritualismos e nas vãs repetições que Deus tanto recomendou que não fizéssemos. Da mesma forma, podemos cair em formalismos e sempre fazermos orações recheadas de clichês evangélicos, que nada comunicam, senão meras expressões pré-concebidas. Já na época de Jesus, nosso terapeuta maior, a oração havia perdido seu valor, pois para as pessoas a oração era assim. 1. A oração era um discurso formal. 2. A oração era ritualística. 3. As orações eram longas. 4. Havia palavras e frases repetidas. 5. A oração era motivo de orgulho. Jesus condenou veementemente aquele modelo de piedade, pois nada de efeito produziam, senão acorrentar os praticantes a uma religiosidade falsa. Até hoje, muito se vê disso na nossa geração. Swindoll, em sua obra Firme os Seus Valores, fez uma constatação corretíssima. Ele disse que a verdadeira oração é realista e espontânea. É uma comunhão singela com o Senhor vivo, que resulta numa tranquilização de nossas ansiedades pessoais e uma certeza calma de que Deus está no pleno controle das circunstâncias. Martinho Lutero ensinou que quem, no entanto, começar a orar o saltério com seriedade e regularidade, logo dispensará as próprias orações superficiais e piedosas, dizendo: elas não têm o sabor, a força, a paixão e o fogo que encontro no saltério. São muito frias e rígidas.
Deus sabe que a oração feita por um ser humano não é uma tarefa tão simples assim de ser realizada. E justamente por isso, nos apontou o caminho para que a oração pudesse atingir seus objetivos espirituais, ou seja, glorificar e exaltar a Deus, enquanto ao mesmo tempo trazem-nos a paz que necessitamos. Para o apóstolo Paulo, o propósito da oração é dar a paz e não tirá-la, aliviar a ansiedade e não criá-la. Infelizmente, existe sempre um nível de tensão em nossa vida de oração, e por isso ou a evitamos ou a realizamos incorretamente como um simples ato de religiosidade. Paulo alertou para que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus deseja que aprendamos a orar e se prontificou a nos ensinar com os salmos. Na igreja primitiva e durante a Reforma Protestante, 1500 anos mais tarde, quando um pastor queria ensinar sua congregação sobre a oração, ele pregava nos Salmos. Nos séculos 4 e 5, Atanásio de Alexandria enfatizou que cada salmo está composto e é proferido pelo Espírito, sendo ele um espelho no qual se refletem as emoções de nossa alma, onde podemos captar os movimentos da nossa alma e nos faz dizer como provenientes de nós mesmos, como palavras nossas, para que, trazendo à memória nossas emoções passadas, reformemos a nossa vida espiritual. Veja só, a Bíblia é, na verdade, uma coletânea de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores. São vários estilos literários, variados contextos históricos e culturais. No entanto, em todos eles podemos reafirmar que Deus está se revelando, ou seja, falando com os seus leitores. Isso é verdade. Todavia, um detalhe deve ser lembrado aqui. Em um dos livros, o homem é que está falando a Deus, no caso, nos Salmos. Podemos concluir com tudo isso que os Salmos não são revelação de Deus? Não é Deus falando com seus leitores naquelas composições poéticas? A resposta é não. Os Salmos são ao mesmo tempo revelação de Deus falando aos seus leitores, bem como palavras dos seus leitores dirigidas a ele, tudo ao mesmo tempo. Parece confuso, mas na verdade Deus quer que falemos com ele, usando palavras dele mesmo. Escrevendo a respeito desse assunto, Franklin Ferreira registrou que os Salmos eram declarações de relacionamento entre o povo e seu Senhor. Pressupunham a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção e preservação dessa aliança. Seus cânticos de adoração, confissões de pecado, protestos de inocência, queixas de sofrimento, pedidos de livramento, garantias de ser ouvido, petições antes das batalhas e ações de graças depois delas são todas expressões do relacionamento ímpar que tinham com o único Deus verdadeiro. Temor e intimidade combinavam-se no entendimento que os israelitas tinham desse relacionamento. Eles temiam o poder e a glória de Deus, sua majestade e soberania. Ao mesmo tempo, protestavam diante dele, discutindo suas decisões e pedindo sua intervenção. Eles o reverenciavam como Senhor e o reconheciam como Pai. A igreja primitiva e o próprio povo de Israel antes dela usaram os Salmos como livro de oração comum. Infelizmente, isso se perdeu nos últimos séculos na igreja ocidental.
Não obstante os puritanos insistissem para que aquilo não acontecesse, pois sabiam que os prejuízos para a espiritualidade seriam irreversíveis. Eles estavam certos. Os salmos são fundamentais em nossa vida de piedade para com Deus. Explicando melhor isso, no século XII, o puritano Lewis Bailey, ao recomendar o Cântico dos Salmos pelas famílias cristãs, afirmou: cantem para Deus com as próprias palavras de Deus. E o uso do saltério deveria ter este alvo: e faça uso frequente deles, para que as pessoas possam memorizá-los mais facilmente. Jerônimo, um dos pais da igreja, contou que na sua época ouvia-se o cântico de salmos nas lavouras e nos quintais. Memorizar é fundamental para que possamos realizar a oração lembrada, decorada. Oraremos a Deus, contudo, lembrando as palavras do próprio Deus. É esse o propósito. A oração de Jonas, o rebelde profeta, é um grande exemplo disso. Veja. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Nenhuma linha daquela fala do profeta foi original. Toda aquela oração foi recordada e decorada. Uma citação criativa e sincera de vários salmos que ele tinha guardado em sua mente. A esse tipo de oração, Deus ouve. No caso de Jonas, o peixe o vomitou na praia, e dali ele seguiu para cumprir sua missão, ainda que contra gosto. Eugene Peterson afirmou categoricamente que os salmos são a escola onde os cristãos aprendem a orar. É esta fusão de Deus nos falar, Bíblia, e nós falarmos a Ele, oração, que o Espírito Santo usa para formar a vida de Cristo em nós. Como ele mesmo enfatizou, a forma mais comum da oração nos Salmos é o lamento. Isso não deveria nos surpreender, já que essa é nossa condição mais comum. Temos muitas dificuldades, então oramos muito em forma de lamento. As circunstâncias difíceis na vida exigiam lamentos, mas a oração, apesar de influenciada pelas circunstâncias, não é determinada por elas. Acredite no que afirmou Swindoll certa vez. Quando Deus quer realizar uma tarefa muito difícil, Ele escolhe uma pessoa muito difícil e a esmaga. Oração centrada na pessoa é, na verdade, uma anti-oração. Mais verdade ainda é que não sabemos orar e muito menos como devemos orar. Há pecado de egoísmo até mesmo nas nossas orações e não sabemos como adorar a Deus enquanto oramos a Ele. Também por isso, Ele nos deu os salmos. Que verdade maravilhosa! Pedimos muitas coisas e usamos muitos clichês enquanto oramos, tudo isso equivocadamente. A oração mais espiritual, se assim podemos conceituar,
É a oração calcada nos salmos e não na nossa oração espontânea. Oração que funciona só é a oração centrada em Deus e não em nós ou em nossas necessidades pessoais. O foco da oração que agrada a Deus e que Ele ouve é aquela que ressalta seus atributos, que fala da sua fidelidade, da sua misericórdia, da sua bondade. É orar com confiança, corrigindo o foco, realçando a glória, majestade, benignidade, e por isso podemos confiar nesse Deus que vai nos abençoar e nos livrar de situações desastrosas e dos adoecimentos da alma. Reafirmo aqui que precisamos orar usando os salmos, memorizando-os e repetindo-os sinceramente a Deus. Essa atitude piedosa precisa ser adotada pelos cristãos de nossa geração e por nós mesmos, é claro. Mas como se faz isso? Ruminando os salmos. A palavra é essa mesma, ruminar. Sempre que os salmos mencionam guardar, meditar ou refletir da palavra, eles trazem esse significado particular de se ter primeiro acesso à palavra e depois ficar lembrando e meditando nela o restante do dia. Isso é orar nos salmos. Para o saudoso capelão Ian Baldes, essa prática tem inclusive horário para ser iniciada diariamente, e é pela manhã. Ele sabiamente disse que os homens que mais fizeram para Deus neste mundo estiveram sobre seus joelhos de manhã. Aquele que desperdiça os primeiros momentos da manhã empregando-os em outras coisas em vez de buscar a Deus, terá dificuldades em buscá-lo o resto do dia. Se Deus não está em primeiro lugar nos nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará no último lugar durante todo o resto do dia. É o ardente desejo que nos impele a buscar a Deus, que nos faz levantar e orar bem cedo. O homem que acorda sem ambições demonstra um coração sem aspirações. O coração que é tardio em buscar a Deus pela manhã perdeu o sabor da comunhão com Deus. Ciente disso, o primeiro salmo, não sem motivo, traz exatamente essa recomendação aos leitores, para que obtenham prazer por meio da meditação na palavra de Deus, e façam isso de dia e noite, para que assim fossem prósperos. No salmo acróstico mais famoso, o salmista declarou como fazia para fugir de pecar. Ou seja, ele ruminava a palavra guardando-a no coração. No mesmo salmo, a palavra é declarada como luz em meio aos caminhos escuros e escorregadios da vida. Fazendo uma compilação desse salmo na nova versão transformadora, NVT, pode-se compreender a tamanha paixão do salmista por ruminar a palavra de Deus. Como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábio que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo o caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Interessante é que o próprio Deus quer fazer isso aos seus servos. O autor da carta aos Hebreus declarou exatamente essa realidade quando escreveu: Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ruminar é a prática diária e constante de saborear o conteúdo da palavra, de deixar com que ela fale ao coração o que ela se propõe a ensinar,
e não ficar deduzindo ou inventando o que ela eventualmente teria a dizer. A Bíblia é fonte de prazer, e só quando compreendida assim é que será remédio para a nossa alma. O apóstolo Paulo, quando aconselhava a comunidade de Éfeso, demonstrou como se faz para viver cheio e transbordante do Espírito Santo em nós. Para ele, algumas atitudes passivas devem ser adotadas, entre elas: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Exatamente isso, com salmos. Interpretando essa verdade, alguns pais da Igreja Antiga foram cirúrgicos. Um deles foi Atanásio de Alexandria, que declarou serem os salmos um espelho no qual se refletem as emoções de nossa alma, onde podemos captar os movimentos da nossa alma e nos faz dizer como provenientes de nós mesmos, como palavras nossas, para que, trazendo à memória nossas emoções passadas, reformemos a nossa vida espiritual. Agostinho de Hipona passou para a eternidade orando os salmos. Sua estratégia foi fantástica. Ele chamou-os de escola, espelho e remédio, cantados no mundo inteiro. Quando sua última doença o derrubou, ele pediu aos seus irmãos que fixassem nas paredes de sua cela cópias em letras grandes dos salmos penitenciais. Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143, para que ele os lesse continuamente. De maneira muito parecida, o pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, declarou que é muito benéfico ter palavras prescritas pelo próprio Espírito Santo, que homens piedosos podem usar em suas aflições. Em seu leito de morte, ele recitava continuamente: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Se isso tudo ainda não te convenceu, quero lembrar-te que o próprio Jesus, nosso exemplo maior, estando em seus piores momentos na terra e já no ápice da dor física e emocional, usou dos salmos para fazer sua mais curta e fantástica oração, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Literalmente, ele orou um salmo, o início do 22, mais precisamente. O pastor e mártir Bonhoeffer reconheceu essa verdade quando escreveu: na cruz, Jesus orou o início do Salmo 22, tornando-o assim sua própria prece. Hebreus 2:12 coloca o versículo 23 na boca de Cristo. Os versos 9 e 19 são profecias diretas quanto à crucificação de Jesus. Uma lição fundamental que Jesus deixou a todos nós é que não podemos ficar parados, independente dos sofrimentos que a vida nos trouxer. Nunca devemos estacionar, afinal de contas, a vida é dura com quem para ou desiste. A oração só atinge seus propósitos se for verdadeira, pois só ela é completamente eficaz. Pequenos homens piedosos, nas mãos de um grande Deus Santo, entenderam e experimentaram isso. O que exatamente? Só a oração verdadeira é eficaz. John Bunyan, 1628 a 1688, o celebrado autor de O Peregrino, o livro mais lido de todos os tempos depois da Bíblia Sagrada, também aproveitou de seu tempo de reclusão na prisão, onde foi colocado por pregar a palavra de Deus, para escrever a respeito do que a oração significava para ele. Lindas e profundas palavras foram escritas por ele quando desfrutou de sua oportunidade de mergulhar nesta prática piedosa por meses a fio. Como não podia pregar, vocação que exercia com extremo zelo e paixão,
a exemplo de Spurgeon, 2 séculos depois, ele serviu ao Senhor escrevendo: "O príncipe dos pregadores testemunhou: quando enfermidades constantes me impediram de pregar diariamente, recorri à escrita como meio de fazer o bem. Eu teria pregado se pudesse, mas como meu mestre negou-me o privilégio de servi-lo assim, alegremente me vali de outro método para testemunhar do seu nome." Ali no cárcere, da mesma forma como fez Jonas no ventre do grande peixe, Bunyan, aquele piedoso homem de Deus, experimentou intimamente a presença do Senhor e pôde definir em palavras o que significava uma verdadeira oração. A constatação dele foi surpreendente. Nós não sabemos como orar corretamente. Por isso, ele afirmou: "Ó, quão longe estão de se parecer as orações da maioria dos homens com a verdadeira oração que sobe ao trono de Deus." Para ele, oração era derramar seu coração e sua alma diante de Deus, de maneira sincera, consciente e afetuosa. Há momentos que não sabemos ou sequer conseguimos orar, e exatamente por isso Deus nos presenteou com os salmos, verdadeiras orações conforme o coração santo dele, até porque são inspiradas diretamente pelo próprio Senhor. A verdadeira oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o nosso coração ou alma diante de Deus. Sem sinceridade, não há o que se falar em oração, mas somente em meras repetições e ritualismos, coisas que Deus se recusa a ouvir ou aceitar. A sinceridade é uma graça que permeia todas as demais que Deus nos dá, e todas as atividades do cristão devem ser influenciadas por ela, pois, do contrário, Deus não as estimaria. A oração verdadeira deve ser assim, com sinceridade. Davi entendeu bem disso e, por essa razão, orou a Deus. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A sinceridade faz parte da oração, pois sem ela Deus não a consideraria como tal, conforme Jeremias profetizou certa vez ao afirmar: "E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração." A coisa é tão séria que a falta de sinceridade fez com que Deus recusasse as orações de Efraim e de Israel, conforme descritos em Oséias 7,14, onde é dito: "E não clamaram a mim com o seu coração, isto é, com sinceridade, mas davam uivos nas suas camas." Aquilo meramente para se aparecerem, para chamarem a atenção para si. Eles oravam para simular, para exibirem-se hipocritamente, para serem vistos pelos homens e aplaudidos por eles. A oração que contém a sinceridade como um de seus ingredientes principais é a oração que Deus ouve. Assim, a oração dos retos é o seu deleite. Quem é sincero sempre. Bunyan disse acertadamente que a sinceridade é a mesma num canto sozinha, assim como quando está diante do mundo. Não sabe levar 2 máscaras, uma para comparecer diante dos homens e outra para os breves momentos que se passa sozinho. Ela se oferece ao olho perscrutador de Deus e anseia estar com Ele no dever da oração. Não tem apreço pelo esforço de lábios, pois sabe que o que Deus vê é o coração, de onde brota a oração, para ver se a mesma vem acompanhada com sinceridade. Orar com os salmos é o mesmo que derramar o coração ou a alma a Deus usando das suas próprias palavras. Há na oração um ato em que o íntimo se revela, em que o coração se rende a Deus, em que a alma se derrama afetuosamente em formas de petições, suspiros e gemidos.
Foi o que Davi fez ao orar: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto. E também, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Dentro de mim derrama a minha alma. Oração deve ser realizada necessariamente através de Cristo. É necessário adicionar isso, pois do contrário deve ser questionada se é oração, embora na aparência possa ter muita eminência ou eloquência. Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus, e sem o qual é impossível que um só desejo chegue aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, pois só Ele é o caminho. Ele mesmo prometeu que, em tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Embora não possa parecer ao leitor bíblico mais descuidado, Cristo pode ser encontrado nos Salmos. O próprio Davi orou a ele quando disse: por amor do teu nome, isto é, por amor de teu Cristo, Senhor, perdoa minha iniquidade, pois é grande. Davi chamou a Cristo muitas vezes de seu escudo, torre, fortaleza, rocha de confiança, entre outros adjetivos. Seja nos salmos, na oração lembrada durante o dia ou nas orações coletivas com a igreja, elas só podem ocorrer no poder e ajuda do Espírito Santo. Essas coisas dependem de tal modo uma das outras que é impossível que haja oração sem que todas elas ocorram. Por mais excelente que seja nosso falar, Deus rejeita toda súplica que não leve estas características em conta. Se não se derrama o coração de forma sincera, consciente e afetuosa diante dele, e isso por meio de Cristo, não se faz outra coisa senão um mero esforço de lábios, o qual está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim sendo, e pela única e exclusiva graça de Deus, vamos adentrar salmo por salmo, no intuito de desfrutarmos da doce presença de Deus, por meio da palavra cantada e orada, bem como aprendermos a orar a Deus corretamente, usando das palavras do próprio Deus.